Olá, na pauta de hoje, cultura. Eu entrevisto o uberabense, médico e escritor Dioclésio Campos Júnior, que está na cidade, fazendo o lançamento de sua obra, O Apocalipse segundo Jesus Cristo. O Apocalipse segundo Jesus Cristo é da editora Chiado, que é uma editora de Portugal, de Lisboa. Seja muito bem-vindo ao programa, Dr. Dioclésio. Vamos falar bastante, dessa sua obra, porque não é a única, não é a primeira, tem várias outras, né? Sem dúvida. Você é uberabense, mas é radicado em Brasília desde 1982, não é isso? Perfeito. Mas não perdeu os vínculos afetivos, culturais e familiares com Uberaba? Como é que você tece esse período todo? Jamais. Uberaba nunca me deixou o coração, porque eu fui criado aqui, nasci aqui, cresci aqui, me formei em medicina em Uberaba, na faculdade. Então, isto é uma parte essencial da minha vida, da minha existência, que eu carrego eternamente durante todo esse período e mantendo vínculos estreitos e fortes com minha família, que foi um berço muito aconchegante, que foi decisivo para a minha formação humana. Inclusive, doutor Dioclésio, o pai dele, o senhor Dioclésio Campos, foi vereador aqui, no Poder Legislativo de Uberaba. Vou apresentar para vocês, então, falar um pouco mais do Dioclésio Campos Júnior, médico, pediatra, professor emérito da Universidade de Brasília. Sua formação pós-graduada foi feita em Bruxelas, foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria por 2 mandatos consecutivos, ocupa atualmente a função de membro titular da Academia Brasileira de Pediatria. Tem atuado há muito tempo como escritor. Algumas de suas obras, podemos citar aqui, abordam temas de ciências humanas, dentre as quais salientam-se Até Quando, Crianças do Mundo Inteiro Univos, e Pequeno Tratado da Subversão de Ordem. Bom, o que eu estou lendo, eu apresento para vocês, que está aqui no livro. Mas, além disso, também tem uma participação muito importante, é presidente de uma entidade internacional que abraça ali cerca de 50 países de todos os continentes. Qual que é essa entidade, doutor Dioclésio? Essa entidade o nome dela em inglês é o Global Pediatric Education Consortium, ou Consórcio Global de Educação Pediátrica. Foi criado em 2009. Ele é integrado por 50 países, representação de 50 países, e o grande objetivo é garantir uma formação da mais alta qualidade a todos os profissionais que se ocupam da assistência à saúde e à educação da criança, principalmente, e também do adolescente, que representam a faixa etária prioritária para a formação do cidadão. O primeiro passo foi a elaboração de um currículo global de pediatria, que é amplo, muito amplo, foi produzido por várias lideranças pediátricas de vários países, e ele é inteiramente baseado nas competências, habilidades e atitudes que o novo profissional deve adquirir durante o seu treinamento, a fim de que o seu desempenho realmente assegure a melhoria da saúde dessa faixa etária. A sede dela é em Brasília, onde mora o presidente? Atualmente é em Brasília, porque eu sou o atual presidente. E ela acompanha no país do presidente. Exatamente. Falando em Brasília, sua obra foi lançada em Brasília. Foi. Então, o segundo local do lançamento é aqui Uberaba. em Uberaba. E em Brasília, quando que foi? Foi agora, recentemente, foi no começo de junho. Foi no começo de junho. E a escolha, doutor Dioclésio, pela Chiado de Portugal, que é da Europa, e também ela está em vários países. Sem dúvida. Tem escritor que faz o contrário. Do Brasil para ganhar a Europa, você veio fazendo esse caminho inverso. Exatamente o contrário. Primeiro eu segui recomendações de pessoas muito experientes nessa questão de publicar obras, e a sugestão da Chiado foi muito forte e a receptividade foi plena a essa obra, foi imediata.
e com algumas características que as nossas editoras não possuem. Quais? Uma delas, a principal, é que os livros produzidos pela Chiado são distribuídos em todos os países de língua portuguesa, de modo que essa obra deverá circular, não só por Brasil e Portugal, mas também por Moçambique, Angola e outros países mais. Cabo Verde, Cabo né? Verde, tudo isso aí. E foi muito rápido, eles foram muito eficientes, gostei muito dessa A logo sugestão. da Chiado é a carinha do Fernando Pessoa, né? Isso mesmo. Muito bonitinho aqui. E o livro, desculpe, ele é dedicado, esta obra eu dediquei a um escritor português, José Saramago, José Saramago. que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1998. Foi, e com uma obra que ele tem que se chama O Evangelho segundo Jesus Cristo. Depois nós vamos comentar esse detalhe. Vamos aproveitar isso aqui, então, que você fala de uma inspiração, né? É dedicada a ele, em cuja admirável produção literária busquei inspirar-me. Essa inspiração foi de várias obras dele ou foi dessa específica? De várias, mas essencialmente nesta obra, na modalidade de análise que é feita no texto do Evangelho e nas versões que são passíveis de serem consideradas numa versão de um romance, com personagens obviamente identificados com o Evangelho, aquela coisa toda. Então é um romance excelente e com esta visão de uma análise bem atual. Ele até tem uma passagem muito interessante no Calvário, os dois ladrões, o bom e o mau ladrão, não é? Ao lado de Jesus Cristo. Jesus. Então, ele diz o seguinte, que o bom só é bom porque existe o mal. Que se não existisse o mal, não precisaria nem dizer bom. Não teria como classificar, né? Esse então antagonismo é a aí. base da contradição que é fundamental no processo. Praticamente é a dialética que foi sintetizada dessa maneira. Aí você vem com o Apocalipse segundo Jesus Cristo. O que o leitor espera disso aqui? O fim do mundo segundo Jesus Cristo? Aí sua pergunta é muito interessante, porque o título do livro, em primeiro lugar, desperta frequentemente a interpretação de que pode ser, que deve ser um livro religioso. E não é? Não é um livro religioso. O Apocalipse, segundo os conhecimentos todos existentes, a palavra Apocalipse significa declaração. É a declaração feita lá no passado, período ainda evangélico, que foi feita por Jesus Cristo, a declaração de Jesus Cristo ao profeta João, que foi encarregado de escrever o Apocalipse. E a versão é toda ela povoada de monstros, de feras, de bestas e tudo mais, de violências as mais diversas, configurando o fim do mundo como um castigo divino e um juízo final. Então o Apocalipse acabou se convertendo quase que num sinônimo de fim do mundo, o que não é a verdade. Então, esta obra, valendo-se da lógica do Saramago, retoma esse assunto, e isto é um romance em que uma pessoa do mundo da terra, um animal da terra, o homem, ele é atraído para as alturas celestiais, bem luminosas, e ali ele é colocado frente a frente com uma figura muitíssimo luminosa também, que se declarou Jesus. E passou para ele essas informações,
que, primeiro, o fim do mundo pode existir, é uma realidade, mas não é um castigo divino, como está anunciado. Segundo, o juízo final não é o juízo final no sentido de que é o último juízo, o último julgamento, não. Juízo final é o juízo que analisa as finalidades desse processo todo. Ele é finalístico, assim, no sentido... Não de concluir, de não finalizar de concluir, exatamente, a vida na Terra. Não é. E por aí vai em diversas interpretações diferentes. Esse diálogo aí, ele é construído pelo João de Deus. Jesus Cristo com a pessoa que foi escolhida, que é o João de Deus, cujo apelido é Juca. E que acaba sendo o profeta da modernidade, né, desses novos tempos aí, e são diálogos importantes que têm uma base ampla na metafísica, no panteísmo e muito também na análise lógica dos processos que estão em andamento no mundo habitado pelo homem, não é? Com vários tópicos aí que tem tudo a ver com a destruição que está em ritmo de evolução, cada vez mais acentuado. Dentro desse conteúdo aqui da obra, e trazendo para esse mundo aqui, para essa situação, né, contemporânea, tem 9 tópicos aqui de um capítulo, que eu até vou fazer a leitura dos tópicos só, tá? Que é para a gente falar sobre pelo menos 2 aqui. O cenário antissocial do Apocalipse, ilusão da vida perpétua, a consagrada cultura do roubo, a propriedade privada, o diabólico sacramento da guerra, a capacidade destrutiva dos impérios, a extinção da natalidade, a tenebrosa hegemonia da espécie animal, homem, e o reino da violência. Bom, isso aqui, pelo que eu compreendi, é um Apocalipse moderno, é o novo Apocalipse. É a nova versão do Apocalipse. A nova versão. Distinta ali em 9 tópicos. 9 tópicos. Esta aqui, vamos falar desta aqui do roubo, que é consagrada à cultura do roubo. Eu fiz uma leitura dinâmica aqui desse tópico, desse capítulo, mas deu para perceber que você faz ali uma retrospectiva do roubo baseado na questão monetária. Vem lá desde a troca, né, dos produtos, das mercadorias, e vem passando para o Banco Central, de cunhar as moedas, até chegar no dinheiro, e aí a gente já vai chegando. Essa cultura do roubo, o que eu quero te perguntar é o seguinte: nós estamos vivendo essa cultura do roubo, baseado hoje em todos os relatos, em tudo que nós estamos acompanhando no nosso país? Vamos ter como referência o nosso, né? Onde as coisas funcionam, por exemplo, a ética, os princípios, os compromissos, a palavra, ela vem tudo ali amparada por um tratamento ou uma troca monetária. Isso está dentro do que propõe? Sem dúvida nenhuma. E esse é um dos pontos mais fortes desses tópicos aí, que é uma das causas da destruição progressiva do mundo. Por quê? Porque foi mais ou menos no século V antes de Cristo, na região lá da atual Austrália, que houve a ideia de criar uma moeda, porque até aquela época havia troca de produtos, de empréstimos sem juro, nada disso. Você me emprestava, suponhamos aí, 10 quilos de arroz, eu devolvia a você 10 quilos de arroz, que era o que você havia me emprestado, e havia uma interação muito mais humana entre as pessoas. Havia isto aí. E foi surgindo o valor de cada mercadoria, que as trocas começavam a serem feitas em função disso. Por exemplo, um cavalo vale 10 sacos de arroz, suponhamos, né?
Então, se eu tivesse cavalos e você arroz, eu trocava nessa proporção, né? E os empréstimos também ocorriam, mas sem nenhum proveito para quem emprestava. Isso foi se desenvolvendo, veio a ideia da moeda, a criação de uma peça, que na época era de metal, que tinha o valor, atribuía-se a ela, vamos supor, o valor do cavalo, né? O nome que se desse à moeda. E com aquela moeda você não precisaria levar os cavalos, nem as mercadorias, você levava aquela peça e levava a mercadoria que você comprava com aquela moeda. Isso foi surgindo progressivamente. Com isso veio também a ideia do lucro em seguida, não é? Você levava aí, você cobrava mais moedas. Era mais difícil a pessoa cobrar mais cavalos para trocar por arroz do que trocar por mais moedas, não é? E isso começou a acontecer e começou a brotar a cultura do lucro, né? O lucro e no empréstimo também, o juro, né? Que veio dessa forma. Que, na verdade, quando você pega, não necessariamente aqui em português, que a expressão é juro, né? O juro no empréstimo, você pega no francês, por exemplo, les intérêts, os interesses, né? O profit, o proveito, em inglês, na verdade, são traduções mais antigas do que era e que, no fundo, traduziam a lógica do roubo. Isso não deixa de ser uma modalidade de roubo. E passou a influir fortemente na construção de um modelo de sociedade totalmente baseado nesta lógica do uso da moeda com lucro, não é? Com empréstimo, com juros e outras coisas mais. E assim foi progredindo, chegando onde nós chegamos, que você bem mencionou, no nosso país. Tudo aqui, não só aqui, mas aqui tudo de uma maneira assim alarmante, feito com o objetivo de juntar vantagens cada vez maiores nas transações, nas trocas, nos empréstimos. Então isso é a cultura do roubo, que se perpetuou na humanidade, toda ela, basicamente. E isso leva ao quê? Desperta violência, desperta ações que trazem benefícios do roubo, mas prejuízos gigantescos para o mundo. Um exemplo típico disso são as consequências deste modelo de vida que temos sobre o meio ambiente. O meio ambiente vai se desqualificando cada vez mais, o que vai tornando a sobrevivência da espécie animal homem no planeta. Isso também está inserido no novo Apocalipse, né? É um dos itens do Apocalipse, que é muito importante. Eu vi que também na ambientação do livro você faz referência aqui à chácara do eucalipto. Sim. Chácara do eucalipto é aqui em Uberaba, onde é o Mada, que foi, né, da família de vocês, pertence ali mesmo a todos vocês. Tem mais referências do Dioclésio Campos Júnior aqui no livro, além da chácara do eucalipto, das suas vivências? É bem uma boa curiosidade essa sua, gostei. Essa figura, o Juca, o João de Deus, o profeta da modernidade, incumbido, depois de haver aceito a missão de escrever a nova versão do Apocalipse, ele voltou para a Terra e chegou a um local que ele não conhecia, que estava preparado para recebê-lo a fim de que ele pudesse trabalhar ali essa missão. E aí é todo o cenário da chácara do eucalipto, em todos os sentidos. Um, né? Cenário bonito, né? É bonito, precioso,
não é? Assim, um núcleo de meio ambiente admirável, né? Com a parte botânica, animal, tudo maravilhoso na época. A casa, que hoje é o museu. É o museu, né? O Juca escolheu um bom lugar. Ele ficou hospedado ali, o Juca. Ficou hospedado naquela casa e fez muita amizade com o caseiro da época, que estava preparado para recebê-lo, e se valeu muito da biblioteca que havia na chácara, que era riquíssima, né? E ali... Que existia mesmo, essa biblioteca. Existia, riquíssima, riquíssima. E aí ele selecionou as obras que ele precisava de ler, analisar bem para extrair esses tópicos principais, dedicou-se a isto por muito tempo ali na chácara, com todo o apoio necessário, e aí passou a redigir o texto final. Agora, é interessante também porque ocorrem fatos assim assustadores de tentativas das forças do mal de impedir que ele fizesse isto, não é? O conflito com as forças do bem, que é a dialética do panteísmo, não é? E quem venceu nesse conflito para o Juca? Tem que ler? Eu acho que é importante. Ele fez o que tinha que fazer, ele assumiu e fez a versão de acordo com os entendimentos havidos com o ente divino que ele conheceu nas alturas. E enfrentou coisas assim muito favoráveis na chácara, mas também no ambiente próximo ali, enfrentou alguns momentos sérios, foi na época da ditadura militar, com violências muito pesadas. Tudo isso ajudou a analisar o que estava acontecendo no mundo, não é? E percebeu também que na conversa com pessoas simples que havia ali, na região da chácara, esses temas todos foram abordados de uma forma própria daquela cultura, e então ele chegou à conclusão que não bastava se basear em textos escritos por grandes pensadores já mortos do passado, mas também de pensadores simples e humildes da atualidade que tinham uma riqueza muito grande. Então ele combinou essas coisas. Considerou esse conhecimento e fez a comunhão dos dois. Fez a comunhão dos dois. Nós estamos falando aqui da chácara do Eucalipto. Eu quero mostrar umas cenas para você ver, onde foi o lançamento do livro, Apocalipse segundo Jesus Cristo, que foi dia 23 de julho deste ano, de 2017. Vamos ver umas cenas da chácara, da domada e do lançamento do livro. Para escrever isso aqui, esta obra, você também teve que ir para alguma chácara, teve que fazer uma imersão, um mergulho interno, se ausentar dessas múltiplas atividades que você tem no dia a dia? Com certeza. Foi quanto tempo? Uns 3 anos. Desde o momento em que você teve a intenção, que pensou, até esse ponto do lançamento, uns 3 anos? 3 anos. Foi isso aí. Isso feito em Brasília? Em Brasília. Estudou bastante a Bíblia também? Bastante, bastante. Velho, Novo Testamento, Isso, mais algumas... isso. A linguagem, até tem... porque ficou aquela questão, bom, de repente o profeta João lá dos tempos passados usou essa linguagem toda, dessas feras, desses monstros, que isso era próprio da época. Mas, se você comparar com a linguagem do Evangelho, as parábolas de Jesus Cristo, elas são de muita simplicidade, clareza, objetividade. Não tem nada a ver com esse estilo gongórico e rebuscado que o outro fez. Então, realmente, isso é uma diferença muito grande. E mais ainda, você vai ver que há uma valorização muito grande aí na obra, há vários tipos de flores da chácara,
E até eu não vou nem citar o final, porque a flor está presente ali de uma maneira bem impressionante. O pessoal da Chiado adorou o final, sabe? E depois de... Olha, eu já sei o nome da flor, mas eu vou deixar também. E depois da apresentação do texto que você mencionou, daqueles itens todos para o grupo que estava dando apoio a ele ali na chácara, na cidade, tudo, por sugestão de um deles, o livro tinha que ter a maior divulgação possível. Então alguém sugeriu que se falasse com o arcebispo. Ele achou que o Juca, com todo respeito, as pessoas poderiam confundir, achar que essa nova versão fosse um livro eclesiástico. Não era, mas era importante que fiéis de todas as religiões se juntassem para pensar. E o máximo de pessoas. Propagar. Alguém sugeriu, então, a Organização das Nações Unidas, a Assembleia da ONU, onde o livro foi apresentado. Enfrentando também não vou nem mencionar, uma ação ameaçadora das forças do mal. Não é? Uma vez eu entrevistei o escritor mineiro Fernando Sabino. E eu não me lembro exatamente a pergunta, mas eu me lembro bem da resposta, que ele falou assim, que escrever é um ato solitário. Sem dúvida. Você confirma? Confirmo. Escrever é um ato solitário, mas também de um autor francês. É o seguinte, foi uma das invenções mais interessantes da história da humanidade, a escrita e a leitura. Porque os leitores têm, muitos deles, o mesmo ou até um talento maior do que o escritor. Porque esse escritor ficou impressionado nas feiras dos livros das interpretações havidas, tão criativas, muito mais criativas às vezes do que a que ele imaginava quando havia feito. É que ele abriu um leque também, né? Abriu um leque. Para possibilidades. Porque a leitura, pessoas... você é independente, você abre um livro, você começa a ler e você interpreta. Seu intelecto voa à vontade, não é verdade? Então, um personagem, por exemplo, você vai ler um personagem, o perfil do Juca que você vai ler aqui, vai ser o seu. De outra, já a linguagem da imagem é diferente, né? A imagem fica a mesma para todos, né? Já a escrita não, cada um cria. A escrita estimula a criatividade, que é uma coisa importantíssima. Esse nome, né? O título aqui do livro ele é muito instigante. E você fazer todo esse processo da escrita mesmo, da construção da obra, das narrativas, não é o primeiro, você já é escritor, tem vários livros, mas como é que você saiu deste? Como é que o Dioclésio saiu do Apocalipse? Como eu decidi escrever isso, você quer dizer? Isso? Como que você saiu dele depois da escrita? Como eu saí dele? Não, eu saí assim, satisfeito, porque aquilo eu considerei que eu estava me impondo um desafio enorme, né, que me levou a uma dedicação, a estudo, como você falou, a ler várias obras correlatas, mas acho que terminou bem, saí feliz. E mais ainda motivado pelo interesse da editora, que também me deixou bem motivado. É uma grande editora, né? É uma grande editora e tudo isso me deixou feliz. Você arrisca a falar do Apocalipse depois dessa versão que nós conhecemos, do original, dessa que nós vamos conhecer no livro, a nova versão? Qual que é a sua versão, a do Dioclésio Campos Júnior? Nós estamos à beira dessa... A minha versão é a do Juca. É a Apocalipse, para mim, é isso. É a destruição que assimilamos a destruição. E aí, ao ler, você vai ver que a declaração do ente divino, que é o verdadeiro Apocalipse, a declaração que ele faz ao Juca, ele diz que é exatamente a mesma que ele fizera ao profeta João. E que ele esperava que o Juca
redigisse da forma como ele estava transmitindo para ele. Clara, objetiva. Nessa linguagem. Nessa linguagem. Atual. E assim foi feito. Então, para mim, a versão do Apocalipse é esta. Ou seja, ainda que tenha colado o sinônimo do fim do mundo, o fim do mundo vai acontecer. A espécie animal, homem, não tem nenhuma condição de declarar com absoluta certeza de que ela veio ao planeta para aqui permanecer eternamente. Não vai. Várias outras espécies animais já desapareceram do planeta. E desapareceram por desastres ambientais, a maior parte delas, né? Não é o caso. Neste caso, essa espécie vai ser a primeira a desaparecer por autoeliminação, autoextinção. Aí, um dos itens, até vou aproveitar para tocar com você, é a queda da natalidade, a redução da natalidade, Sim. Que é um mecanismo de autoextinção da espécie. Porque, exemplo, no Brasil, no final dos anos 60, no Brasil, havia uma média de 6,1 crianças por mulher na idade fértil. Hoje, 1,7 crianças. Então, uma queda brutal. Nós estamos numa redução da natalidade muito grande e um exemplo bem demonstrativo é a situação vivenciada atualmente pelos países da Europa, onde isso chegou no fundo do poço. E eles não têm mais como sobreviver a não ser trazendo mão de obra de outros países, né, e com os quais vai acontecer a mesma coisa com o passar do tempo, porque a redução da natalidade está presente em todo o planeta, com variações. E uma das estimativas feitas por um especialista em demografia é de que, se persistir essa característica e tendência atual da taxa de natalidade no planeta, hoje nós temos 7 bilhões de habitantes. Daqui a 3 séculos, a 300 anos, se continuar assim, nós vamos ter 700 milhões de habitantes. Nesse aspecto aí, a pediatria te ajudou bastante, né? Sem dúvida Para nenhuma. escrever esse... Sem dúvida nenhuma. A capa do livro é feita pelo português, né? É. Que é... Deixa eu ver onde que está aqui o nome da capa dele. E você acompanhou muito a capa na época acompanhei, eu vou até dizer a você, já que você levantou a questão tá da aqui. capa. Vasco Lopes. Eu estava em Paris durante a Copa do Mundo com a minha família, levei minha família para lá para não ficar aqui na Copa. E fomos passear lá pelo Vallée de la Loire, ali no vale do Rio La Loire. E eu estava no jardim de um daqueles castelos ali, durante o dia, e me surpreendeu muito olhando assim, nem estava pensando nisso aí, estava passeando. E nas nuvens eu vi uma imagem que era impressionante. Aí me trouxe, parte dela é isso aqui, ó. Essa ideia aqui. Você está vendo que você pode interpretar do jeito que você quiser. Nuvem você interpreta do jeito que você quiser, mas olha aqui assim. O que você está vendo aqui? Não tem nada desse jeito. Parece um prédio, uma escada, uma ponte. Pode ser um nariz, pode ser um olho, pode ser outro, tudo. Era bem maior. Ele pediu para usar isso aqui, sem dúvida nenhuma. Aí você passou essa ideia para ele e ele concebeu. Aí ele concebeu dessa forma. E foi demorado? Vocês ficaram aí não. trocando informação muito tempo para ele? Não demorou muito. Teve uma percepção rápida? Rápida, bem rápida. Mas a aprovação foi sua? Foi minha. Não, tudo aprovado, né? Pelo autor. Tudo. Até aqui você tem a questão da revisão, né? Da revisão final exatamente. Também foi sua, né? Nós vamos ver mais umas imagens do lançamento lá no MADA, no museu, na noite do dia 23 de julho.
Bom, o que o escritor agora, o que você, Dioclésio, espera do livro? Qual a caminhada, por onde ele vai fazer os passeios de lançamento? Eu espero que essa grande expectativa relativa à minha cidade natal se configure de uma maneira bem motivadora, a fim de que nós possamos expandir a distribuição da obra, e me sinto muito honrado em fazer isso aqui em Uberaba, na minha terra. E dependendo da repercussão que isso venha a ter em Uberaba, evidentemente essa repercussão vai permitir a expansão da obra Brasil afora, com certeza. E isso me deixará muito feliz. E já pensou num lançamento lá em Lisboa? Estamos já pensando nisso, porque, como eu disse, essa obra será lançada em todos os países de língua portuguesa. E estão programando, ainda não definimos data, mas lá para Lisboa. Bom, nós vamos terminar o programa vendo mais umas imagens do lançamento do livro de Dioclésio Campos Júnior, O Apocalipse segundo Jesus Cristo. Muito obrigada por sua presença aqui no programa Movimento, né? E vamos acompanhar, porque eu fiquei super interessada nessa obra, pelo que eu já pude ler e por essa conversa nossa, e é algo que eu realmente recomendo. Muito obrigada. Muito obrigado. E muito obrigada por sua companhia e até breve com mais um programa Movimento.